A partir da reforma ministerial ou das trocas pontuais nos ministérios, nós estamos trazendo à mesa o começo do segundo ano do governo Dilma e as indicações que essas trocas nos ministérios podem estar a apontar. Mas do bloco anterior, o Suano referiu, entre outras avaliações, que um dos males para o PT é a figura de Lula e o mito que ele representa. E aí, Balestro? Eu me lembro do Rui e o Mito, né? Uma grande obra sobre o Rui Barbosa, que a gente sempre aplaude o Rui Barbosa, mas tem coisas ruins do Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa arrancou páginas da história, dizendo que seria uma vergonha que um dia descobrisse que esse país foi escravagista e por aí afora. Temos que rasgar algumas páginas da história do Lula? Bom, é evidente que eu respeito a avaliação do professor Marcelo, mas discordo, né, profundamente. Né? Alguém com a capacidade, a liderança de Lula, o carisma de Lula, a sua relação com a grande massa e, ao mesmo tempo, absolutamente comprometido com a democracia, com as regras do sistema democrático, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um orgulho, né, ter o Lula no nosso partido, no Partido dos Trabalhadores, né, e o Lula ter sido presidente do Brasil e ter os feitos à frente da presidência, que, aqui dizia o Brito antes do bloco anterior, que são reconhecidos não apenas pelo seu povo, pelo povo brasileiro, mas em nível internacional, né, nas diferentes regiões e rincões aqui, para usar uma expressão gaudéria, do mundo, né? Porque a avaliação, inclusive, média e que permeia na Europa, né, em países centrais, sobre o Brasil, sobre a figura do Lula, é uma avaliação extremamente positiva e bem diferente, inclusive, das avaliações de alguns setores aqui. De alguns setores que, claro, que se respeita, é do processo democrático, mas que fazem essa avaliação do Lula a partir de uma disputa política, o que é legítima. Tá? Mas a tentativa de desqualificar a liderança do Lula, bom, eu acho que dispensa, assim, inclusive nós, por exemplo, da minha parte, né, é evidente, aprofundarmos muito esse debate aqui, porque não tenho nenhuma dúvida de que a importância política para o Lula já está, a história, no que pese não ter ainda passado nenhum período razoável para poder ter tido uma avaliação histórica mais profunda, mas não tenho nenhuma dúvida que a história dirá, né, a importância que teve Lula para a transformação do nosso país. Suano, o Lula prejudicaria o governo Dilma pelo perfil que tu traças do mito? Olha, eu tenho algumas divergências em relação. Eu tenho uma concordância. O Lula, ele é uma figura humana interessantíssima. Não sei se é uma grande figura humana, maravilhosa. Não sei se ele é um homem que respeita realmente a democracia. Na realidade, o Lula é um animal político, como foi o Stalin, que era um homem com pouca... Não estou dizendo que ele é stalinista, nem que ele é um ditador. Calma. Estou dizendo que ele é um indivíduo que entendia, sentia o cheiro de ficar no poder. E o Lula tem um instrumento diferente. Ele é sedutor. No entanto, eu não posso dizer que é o Lula. A imagem que os assessores dele construíram dele deu uma relevância histórica anormal, ao ponto de se apagar fatos históricos que a própria Dilma tentou recuperar, como ela agradeceu ou reconheceu o que o governo do professor Fernando Henrique Cardoso fez anteriormente. Com todos os erros que o professor Fernando Henrique Cardoso possa ter cometido. Várias coisas eu discordo do professor Fernando Henrique Cardoso, mas isso é outra questão. Ou seja, criou-se esse mito e hoje o PT é vítima disso. Por quê? Porque tudo depende de toda aquela corrente de influência. Aqueles que vivem na política sabem a força que isso tem. Essa é a grande questão. E a Dilma, inclusive, é vítima deste processo. Ela herdou um governo dele, um ministério dele, que ela tenta dar uma característica específica que fala que até, para mim, tem que definir ainda o que é o técnico, que não está claro, mas em que elas têm que responder a todo um processo que foi criado e que decorreu da forma como ele agiu. E queira ou não queira, nós podemos ter um governo que teve índices favoráveis e espetaculares, mas não foram criados por ele, foram criados num processo histórico de 20 anos. Ele fez isso
assessorado por profissionais que tiveram, inclusive, a humildade de dizer, vamos fazer o seguinte, vamos criar um mito que é muito melhor para a gente chegar na sociedade, porque a sociedade se identifica com esse cara. Isso é um trabalho. Marenco. Bom, eu acho que aqui é mais uma premissa que eu acho que é importante que discutamos. A premissa que foi compartilhada pelo PT há muitos anos e que agora a oposição também usufrui, e ambos produzindo resultados ruins para si, né? O PT perdeu muitas eleições acreditando nessa ideia e hoje a oposição perde eleições seguidas acreditando na mesma ideia. Qual é a ideia? De que o eleitor, o cidadão brasileiro, é um sujeito, digamos, volátil, passível de ser enganado, passível de ser enganado por um mito, etc, etc. A minha premissa é diferente desta. A minha premissa é que o eleitor, de agora, como dos anos 90, durante o Plano Real, é um sujeito racional. É um sujeito que faz opções, ou seja, escolhe partidos, escolhe governos, avalia governos, etc. Obviamente, com grande assimetria de informação, né? Ou seja, desnível de informação muito forte, sobretudo numa sociedade como a brasileira, com níveis de desigualdade, em que indivíduos com diploma e com acesso, né, frequentando a universidade, não ultrapassam 10% da população, né? Evidentemente, a diferença de informação é muito grande. Mas, basicamente, o cidadão no Brasil comporta-se de modo racional. Ou seja, ele avalia. O governo vai bem, ele tá produzindo melhoras para o meu bolso, eu sou favorável. Por isso ele votou em Fernando Henrique em 94, voltou a votar em Fernando Henrique em 98. Foi racional quando ele fez isso. O governo Fernando Henrique produziu ganhos de renda para ele naquele contexto. Como o governo Lula produziu ganhos significativos de renda no contexto dos anos 2002 até agora. Eu acho que é uma diferença importante para avaliarmos governos, que é orçamento. Podemos voltar a esse ponto no bloco seguinte. Marquesan, a herança que representou o Lula para a Dilma. Bom, eu, em primeiro lugar, só queria dizer, acho que a gente não pode avaliar o número de ministérios 9 ou 40, porque o 9 foi do Collor e o 40 foi da Dilma e do Lula, até porque o Collor está no governo, na base fortíssima do governo da Dilma, e esteve forte no governo Lula. Então, não é esta a avaliação. Segunda, a questão de gastos, o governo tem que investir. Investimento público é estrada, hospitais, saúde, segurança, educação, não é nomear cargos e nem gastar em despesas como gasolina, diárias, passagens, etc. Então, é essa a diferença. 40% do PIB é investimento público. Segunda questão do PNE, dos investimentos em saúde, no Haddad, Plano Nacional de Educação, passou para 5% porque isso foi previsto no Plano Nacional de Educação, que o PT votou contra porque disse que queria botar 7%. E quando foi governo, desses 10 anos, foi 8 anos de governo, não botou 7%, botou 5%. E agora não quer prever mais 10% na área de educação. Concordo quando o professor André fala na questão de racionalidade. Racionalidade para o meu bolso. O voto, ele é, acredito eu, emocional. Né? Eu voto numa imagem. E quando a economia vai bem, assim, aí eu sigo nesse caminho. Quando o meu bolso está bem, minha vida está bem. E eu acho que isso foi proporcionado, e isso é um fato, pelo governo, pela política do PSDB. Porque de todos os países em desenvolvimento do mundo, nós fomos o país que menos cresceu. Crescemos, mas menos do que todos os outros nas nossas condições. Aliás, é bom dizer, somos o país, voltando àquele assunto, que menos investimento público tem entre todos os países do mundo. E, por fim, a grande herança do Lula não foi incompetência na segurança, na saúde, na educação. Nem a corrupção, a grande herança foi retornar a lei de Gerson ao Brasil. Tem que levar vantagem, tem que levar melhor. Vamos ao intervalo e depois voltamos para o fechamento deste Conversas Cruzadas.